O que fez a igreja evangélica se tornar tão sectária e, ao mesmo tempo, criar tantas brigas e confusões, julgando os irmãos apenas pelo seu voto ou pela sua opção política? Quais as razões históricas e doutrinárias que levaram a igreja a chegar nesse ponto? É isso que eu estou falando nessa série de vídeos. Esse é o 10º vídeo. E hoje eu vou falar um pouco sobre a ausência de um limitador para algumas ações da igreja, como, por exemplo, havia na época da AEVB, conforme foi falado antes. E como isso fez com que escalasse uma série de escândalos na igreja, e particularmente hoje eu vou falar de uma igreja muito importante nesse período, que foi a Igreja Renascer em Cristo, lá de São Paulo. Então, vamos falar disso nesse vídeo agora. O meu nome é Alexandre Gonçalves, sou pastor da Igreja de Deus, uma igreja pentecostal tradicional, há mais de 29 anos e também sou policial rodoviário federal há 20 anos. Se você gostar desse vídeo, eu te peço que você clique aí no joinha. Se você quiser se inscrever no canal, eu te peço que você também se inscreva para ajudar para que esse conteúdo se divulgue cada dia mais. Também, caso você não goste, pode colocar o não gostei, pode comentar aí, desde que seja com aquele respeito cristão que todos nós devemos ter. Apenas para recapitulação daquilo que já falamos nessa série de vídeos, principalmente para você que chegou agora. Até o início da década de 1990, a igreja evangélica, com todos os seus erros, ainda tinha uma referência ética que freava algumas sandices que estas igrejas pudessem ser chanceladas. Por exemplo, a EVB, criada pelo pastor Caio Fábio, que já falamos aqui. Com sua chamada queda do pastor Caio Fábio, essa referência se foi e assumiu o protagonismo o pastor Silas Malafaia. Entretanto, conforme falamos no último vídeo, Silas Malafaia deixou de ser aquele pastor que denunciava a teologia da prosperidade, as maluquices do tal movimento G12 e várias outras sandices evangélicas. Tudo em troca de apoio da bancada evangélica, tempo de TV e de ser referendado como um defensor dos evangélicos. Suas denúncias passaram a ser para fora, ou seja, para a sociedade, se omitindo sobre vários erros que outrora ele denunciara. Como pastor que tinha um programa de televisão muito conhecido, ele deveria e teria a obrigação de se posicionar contra essas sandices evangélicas, mas ele escolheu fazer as suas críticas para o lado de fora e esquecer o nosso arraial evangélico. Eu vou dar um exemplo bem claro que fundamenta essa minha afirmação. No vídeo que você vai ver agora, Silas Malafaia traz para o Brasil a figura conhecida no meio neopentecostal, o pastor americano Morris Cerullo, um dos grandes expoentes da teologia da prosperidade. Eu quero que você veja o que eles falaram em um programa em TV aberta, um programa do Silas Malafaia, algo que Malafaia dos anos 80 e início dos 90 condenaria. Veja o vídeo. Que está trazendo uma palavra para você. Crede nos meus profetas e prosperareis, é o que diz a Bíblia. Então escute o que esse homem de Deus está falando com você. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua história e a história da sua família. A história de negócios, de posições na sociedade. Isso é muito importante. Absolutely. And those people that are watching today E essas pessoas que estão assistindo hoje are going to receive
a financial miracle. Vão receber um milagre financeiro. And God said to me, son, Deus disse a mim, filho, I want you to tell my people, eu quero que tu digas ao meu povo, in this end time, nesses últimos dias, I have a very special anointing eu tenho uma unção especial I'm going to release upon them. que eu vou liberar sobre o meu povo. Something I have never done before. Algo que eu nunca jamais fiz antes. I'm going to release upon them Eu vou liberar sobre eles a financial anointing. uma unção financeira. Now, here's what I want you to do. Aqui está o que eu quero que você Now, faça. I want you to do this. Mas eu quero que você faça There's a isso. phone number on the screen right now. Existe um telefone aí na tela agora mesmo. If you want God to give you the financial anointing, Se você quer que Deus te dê a unção financeira, the end time financial anointing, a unção financeira dos últimos I dias, want you to pick up that phone. eu quero que você pegue esse telefone And I want you to make a commitment e eu quero que você faça um compromisso for 900 reals. para você semear R$900. You say, Brother Shulo, I have never, ever done anything like that in my life, E você diz, irmão Cerula, eu nunca fiz isso na minha vida, especially especialmente not on television. para um programa de televisão. But I tell you, Mas eu te digo, when you sow what God is asking us to do today, quando você semear o que Deus está nos pedindo para fazer hoje, you will receive from God você vai receber da parte de Deus something you have never received before. algo que você nunca recebeu antes. 9 means completeness. 9 significa completo. 9 means fulfillment. 9 significa cumprido, total. Bom, e para piorar, ele chama o pastor Mike Murdock, que promete a salvação da família daquele que viesse a ofertar R$1.000 na sua campanha. Olha esse vídeo e veja se não é algo para corar qualquer um de vergonha. Nós sabemos disso. God has anointed you. Deus tem te ungido. God has chosen Deus you. tem te escolhido. God has wrapped his favor around Deus you. tem te embrulhado com seu favor. But today, Mas hoje, I want to pray for the partner. eu quero olhar I pelo want to pray for parceiro. 1,000 Eu miracles quero orar por 1.000 for the milagres. 1,000 partners Para os 1.000 parceiros who call on the phone. que vão ligar no telefone. In just a few moments, Em poucos momentos, we will put this telephone number on the screen. nós vamos colocar esse número do telefone na You'll be tela. able to go to the website. E você vai ir também à internet. Pastor will explain. E o pastor se vai explicar. But there are 3 miracles Mas existem 3 I milagres want to release que eu quero for liberar the Million Soul Club. por esse clube de 1 milhão. Para Number sua. one. Número 1, Household salvation. salvação para os seus familiares. That every member of your Que family todo membro da sua família would come to Jesus venha conhecer a Jesus by the end of this year. até o final deste Within the ano. next 12 Nos months, próximos 12 meses, every member of your family todo membro da sua will be família sitting with you in the vão house of the estar Lord. sentados contigo na casa do Senhor. I mean, I don't know where the 1,000 real will be. Eu não sei onde está os R$1.000. It may be something you put aside for a new car, Talvez seja um dinheiro que você separou para um carro, for a vacation. para uma férias. It may be even money that you put aside to put your child through college. Talvez até um dinheiro que você separou para a faculdade do It may be filho. emergency money Talvez um dinheiro que você that separa you para put a aside in emergência, case of a difficult que time. você guarda para talvez um momento de dificuldade. But today, Mas hoje, we're going to bring it back to God. nós vamos trazê-lo de You don't volta have a a thing Deus. God didn't give you. Você tem nada que Deus não te deu. Everything you have came from God. Tudo que você tem vem de Deus. Today, Hoje, we're going to set aside nós vamos separar a Million Soul Club seed. uma semente para o clube de 1 milhão de 1,000 almas, real. de R$1.000. I want you to go to the Eu quero telephone, que você vá ao telefone, get off the recliner. sai daí da sua cadeira, Get off the sofa. sai do seu sofá. Delayed obedience becomes rebellion. A obediência retardada se torna uma rebelião. Don't sit there with your hands Não closed. sente aí com a sua mão fechada. Open your hand Abra suas and mãos say, I will plant e that diga, seed. eu vou plantar essa Quickly semente. go to the phone. Rapidamente vá ao Call us telefone, chame-nos and simply say e this. simplesmente I diga want isso. to join Eu quero me ajuntar the Million Soul Club. ao clube de 1 milhão de We're almas. going to send you a beautiful certificate. Nós vamos te mandar um Put certificado on your wall. e você vai colocar And na every sua morning, parede todas as when you manhãs. wake up, Quando você you can acordar, point to that você certificate pode apontar aquele and say, certificado today, e dizer, I'm hoje reaching a million souls. estou alcançando 1 milhão de almas. E agora veja o que Silas Malafaia falava sobre essas ações, essas doutrinas que agora, nesse momento, ele passa a chancelar. E veja como era importante essa palavra dele naquela época, que dava um freio para esse tipo de aberração no meio evangélico. Quer ver mais um besterol? Só mais um. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vem falar. Teologia da prosperidade na América, 10. A pujança econômica. O maior país capitalista do mundo. Pô, está adequado. Agora vem falar
Vem falar de teologia da prosperidade no Zâmbia, na Angola, Guiné-Abissal. Qual é a favela mais violenta aqui de São Paulo, hein? Jardim? Jardim Ângela. É? Escute o que diz a Bíblia. Provérbios 22:3 diz assim: o rico e o pobre se encontraram, e ambos fez o Senhor. Sabe, deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz? E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não é brincadeira. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente? Você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Portanto, irmãos, eu posso deixar aqui provado que a igreja não tinha mais ninguém de relevância que pudesse frear as sandices neopentecostais. Porque aquele que tinha maior destaque midiático e o maior respeito entre os evangélicos não só se calava, como consentia com isso. Mas ao falar da história recente da igreja evangélica, eu citei muito o Rio de Janeiro. Qual a razão disso? Bom, em primeiro lugar, foi o lugar onde eu nasci e cresci como evangélico e pastor. Portanto, sou um observador da história. O que falo, eu vi acontecer. Eu não li em livros ou de história ou vídeos de internet. Eu vi, eu participei da história. O outro motivo é que, de fato, o Rio de Janeiro, até aquele momento, era o centro nervoso da igreja evangélica, com a maior população evangélica proporcionalmente do Brasil. A primeira rádio FM evangélica foi no Rio. A sede da EVB era também no Rio. O pastor Caio Fábio e Silas Malafaia eram pastores no Rio de Janeiro. E os dois pastores das maiores igrejas neopentecostais do Brasil, Edir Macedo e o missionário R.R. Soares, eram também do Rio de Janeiro, e as sedes de suas igrejas naquela época também eram do Rio. Além disso, foi o Rio que elegeu um governador evangélico em 1998, o Garotinho, e depois sua esposa, Rosinha, que venceu no primeiro turno, todos com amplo apoio evangélico. Mas com a saída de Caio Fábio do foco da mídia, outras igrejas de outros estados, principalmente São Paulo, passaram a ter um protagonismo influente no meio evangélico. Uma delas é a Igreja Renascer em Cristo, do então pastor Estevão Hernandes e de sua esposa Sônia Hernandes. A Igreja Renascer em Cristo foi a protagonista do movimento da Igreja Evangélica para o público jovem, o público mais jovem, usando o rock, a linguagem mais descolada e cultos que mais pareciam shows de rock. Também foram os protagonistas de um dos maiores escândalos evangélicos sob o silêncio dos líderes evangélicos na época. Vamos falar sobre isso, então. Não vou fazer um histórico completo, pois não é o propósito dessa série de vídeos, mas um apanhado mais superficial. Conheci a Igreja Renascer e Estevão e Sônia Hernandes em 1992, mais ou menos, quando eu estava como missionário da Jocum no Rio. Nós fomos participar de uma marcha para Jesus, onde Caio Fábio convocou os evangélicos e todas as lideranças ligadas à EVB para se manifestar contra a prisão do bispo Edir Macedo. Edir Macedo odiava Caio Fábio. Lembram que Caio, quando presidia a EVB, não queria permitir a associação da Igreja Universal e de Edir Macedo àquela entidade, porque entendia que eles não eram evangélicos, eles eram uma seita que destoava daquilo que a doutrina mais básica evangélica ensinava. Mesmo assim, o pastor Caio Fábio entendeu que aquela prisão ela era ilegal, que havia nulidades processuais e que era dever dele, como pastor, denunciar essa arbitrariedade estatal
que fosse cometida por qualquer um, mesmo contra um desafeto. Foi nessa ocasião, portanto, que eu conheci o casal Hernandes. Naquele mesmo dia, jantamos juntos e depois nos reunimos em um apartamento onde eles nos contaram do seu projeto, um projeto em São Paulo chamado Salão do Rock. Depois disso, eu fui a São Paulo, especificamente, visitar o projeto, que consistia em um salão aberto para todas as pessoas, bêbadas, drogadas, pessoas em situação de rua, como elas estivessem, onde se tocava rock gospel com bandas apoiadas pela igreja. Eles também atuavam na recuperação dessas pessoas viciadas, cuidavam dessas pessoas. Era de fato um projeto muito inovador para aquela época e que, para mim, pareceu bastante eficiente, embora o método era ainda muito estranho para nós naquela época, mais tradicionais. Como eu disse, se tocava rock gospel com bandas que eram apoiadas pela igreja. Dali surgiram as bandas Cates Barneia, Resgate, o DJ Alpiste e tantas outras que fizeram sucesso entre os jovens evangélicos no Brasil. Depois disso, ele se tornou apóstolo e sua esposa se tornou bispa da igreja. E tudo desandou, saindo daquela simplicidade do início no apartamento deles para a construção do mega templo da Moca. Compraram rádios, conseguiram concessão de TV, onde seus programas eram uma espécie de MTV gospel, vamos dizer assim. A verdade é que toda a estética que temos hoje, nas chamadas igrejas moderninhas ou de parede preta, adveio da Igreja Renascer. Eles trouxeram essa nova roupagem para a igreja. Infelizmente, com essa nova roupagem, com tudo isso, vieram os grandes escândalos da Igreja Renascer em Cristo e que realmente trouxeram um abalo muito grande no mundo evangélico e para a nossa imagem como cristãos. A Igreja Renascer protagonizou 3 grandes escândalos que atravessaram os muros do mundo gospel, indo parar nas páginas dos principais jornais, particularmente na área de segurança pública e crimes. O primeiro deles foi a queda do templo da igreja no bairro de Cambuci, lá em São Paulo, matando 9 pessoas e ferindo 115 pessoas. O Ministério Público já havia pedido o fechamento da igreja por estar em estado precário de manutenção, mas através de manobras políticas com o governo que mandava na Prefeitura de São Paulo, a igreja conseguiu a liberação para manter-se aberta. Silas Malafaia e demais líderes, diante dessa tragédia e das denúncias, ficaram calados. O segundo escândalo foi o calote em diversos proprietários de imóveis alugados pela igreja, com direito à participação no programa do Gugu no SBT, onde o apóstolo e a bispa tentaram se explicar, mas apenas aumentaram a vergonha que todos nós passávamos a ter por ser evangélicos como eles. Foram capa de revistas, matérias em todos os tipos de jornais. E aí eu pergunto, algum grande líder como Silas Malafaia fez alguma coisa, falou alguma coisa? Nada. Todos calados. O terceiro escândalo, o mais chocante dos 3, foi a prisão do casal nos Estados Unidos por transportar dinheiro ilegalmente dos Estados Unidos para o Brasil. Eles estavam transportando $56 mil sem declarar e mais $9 mil escondidos em um fundo falso dentro de uma Bíblia. Foram presos por 1 ano e depois foram soltos por questões de saúde deles e da família. O que Silas Malafaia e os demais líderes evangélicos falaram sobre isso? Nada. Ao contrário, Silas continuou frequentando os mesmos lugares como a Marcha para Jesus, que era promovida
pelo Estevão Hernandes e pela Igreja Renascer, chancelando seus crimes. Esse silêncio por parte de líderes evangélicos que deveriam sustentar uma postura totalmente enérgica contra os pecados de cristãos somente aumentou a irresponsabilidade dos pastores com seu testemunho diante da sociedade. Em vez de a crítica ser radical em cima da igreja, Malafaia e outros líderes focaram em criticar acidamente pessoas não cristãs, como políticos, artistas e donos de televisão que viessem a criticar algum líder cristão ou alguma doutrina cristã. Ao final dessa série de vídeos, eu vou conduzir um estudo bem simples e rápido para mostrar que o papel do pastor tem que ser semelhante a Jesus. Jesus não criticava as religiões e as pessoas de fora. Ele atuava condenando os pecados da religião da onde ele veio, o judaísmo. Então, nosso papel é olhar para dentro do nosso rebanho e cuidar para que não sejamos mau testemunho. Isso, durante um bom tempo, a EVB fazia, mas com a queda e aí então a perda da autoridade do pastor Caio Fábio no meio evangélico, sobraria para Silas Malafaia, que era o mais conhecido, assumir essa posição. E, infelizmente, a sua preocupação foi com o lado de fora, deixando esse tipo de postura crescer sem nenhum tipo de reprimenda de uma liderança que tivesse projeção nacional como ele. No próximo vídeo, eu falarei das consequências imediatas dessa omissão daqueles que deveriam ser guias na igreja evangélica e de uma figura que adentrou em nosso meio como se cristão fosse e fez um grande estrago na igreja, contribuindo para esse sectarismo, esse ódio ideológico na igreja. Pois bem, peço que se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço a você para você dar o like, ajuda a divulgar. Também coloque suas críticas, seus comentários, acréscimos que você queira colocar da sua experiência de vida ou dúvidas que você tenha aqui nos comentários. Peço só o favor para que sejamos bastante educados, bastante cristãos, né, nos nossos comentários uns com os outros. Assim, a gente pode crescer e poder tentar entender todo esse processo que nos levou até aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, que era para terminar nesse vídeo, mas vamos dar continuidade porque o assunto é maior do que essa quantidade de vídeos que inicialmente eu programei. Deus abençoe a sua vida.